Aí, né, agora que começa a explanação do que é vantagem. Lógico que o que é vantagem em um, Luiz Fernando Marta classifica vantagem em um deles, e sempre em um dos pórticos. E a gente pegou, né, no caso eu peguei esse exemplo em questão de pórtico e viga. Não entramos em detalhes entreliças, mas ele vai meio que intrinsecamente falar sobre isso. Então veja só do que ele fala então da vantagem do pórtico isostático. Como a gente viu no início, o pórtico isostático, ele, por satisfazer as condições de equilíbrio, as equações incógnitas se tornam capazes de serem determinadas. Então, esses cálculos, então ele coloca lá, cálculo das reações externas e internas mais simples, devido a isso. Já os pórticos hiperestáticos já não são tão simples assim. Como eu falei, no isostático, a princípio, são incógnitas. E no hiperestático, são variáveis. Tá? Uma análise algébrica determina lá valores de incógnitas. E a hiperestática, ela precisa de uma análise mais criteriosa para transformar o valor de variável em incógnita, tá? Então tem mais condições aí para poder fazer isso. Por isso que ele cita as condições de compatibilidade e as leis constitutivas dos materiais, tá? Bom, então isso ele coloca como uma vantagem para o pórtico isostático. Aí vale a pena também mencionar que a desvantagem classificada por Marta, como eu falei, o ano está errado, é devido à complexidade desses cálculos. Tá? Só isso, ele coloca que o cálculo, por ser complexo, torna o pórtico hiperestático desvantajoso. Aí no próximo slide, acho bem interessante, eu tentei colocar da maneira mais simples possível, né? Ele coloca ainda uma vantagem para isostático, pórtico isostático. Olha lá, o momento fletor causado na viga por causa daquela força P, ele não transfere, né? Não apresenta momentos fletores nas barras verticais, então nos pilares. Então, e ele comenta que esse momento é máximo no meio da barra. Depois a gente volta lá e eu mostro para vocês de novo lá na figura. Já o hiperestático, o momento fletor é menor na viga, né, isostática. E as colunas já começam a ser requisitadas a flexão. É mesmo, né? Ele coloca isso como vantagem, né? Apesar da vantagem permanecer com pórtico isostático, há uma dúvida. Ele mesmo coloca isso, né? Há uma dúvida. Começa a surgir uma dúvida. Então foi o que foi dito lá em cima. Ó. Seriam mesmo os cálculos uma desvantagem? Interessante essa reflexão que ele coloca lá, né? Então, é onde ele menciona que já existe, né, já começa a existir a vantagem da hiperestática. E qual seria essa vantagem da hiperestática? É onde eu coloquei que a hiperestática começa a dar o troco, né? Segundo ele, existe um controle maior desses esforços internos na análise estrutural, né? Na parte do analista estrutural. Então, na hiperestática, ele já começa, apesar dos cálculos complexos, ele já começa a poder administrar esses esforços internos, que são aquelas forças reagentes. Ele já classifica isso como
vantagem. Né? Nesse próximo slide, onde ele coloca também uma vantagem hiperestática, ele faz uma análise com FTOL lá, né? Vou falar FTOL mesmo, eu estou falando FTOL, vai ser FTOL. Então é FTOL lá, né? Então, ele já faz uma análise onde ele pegou o pórtico hiperestático e colocou mais rigidez no pilar. Quando ele colocou mais rigidez no pilar, olha o que aconteceu com os momentos. Perceba, né, que existiu uma redução do momento fletor na viga. Tá lá, o momento fletor na viga. Já os pilares já começam a sofrer um maior impacto. Quando ele tira essa rigidez da viga, né, da viga não, do pilar, então a viga começa a sofrer mais momento e o pilar já começa a sofrer um momento menor. Ainda vai falar aí então quando ele faz uma viga mais rígida em relação ao pilar. Então, quando existe um aumento de rigidez na viga, olha o que acontece. Então, há um aumento do momento fletor na viga, porém, exige-se muito menos dos pilares. Então, na estrutura hiperestática, há possibilidade de minimizar os esforços internos, o que não ocorre nas estruturas isostáticas. Tá? Então, essa administração dos esforços internos trata-se de uma vantagem. Ok? Eu vou parar um pouco esse vídeo aqui para a gente poder seguir, senão fica muito longo.